Olá! Hoje passaremos ao estudo de Mateus, capítulo 8. Antes de começar, vamos orar? Pai Celestial, pedimos a Tua presença neste estudo, pedimos que o Espírito Santo venha nos guiar, venha nos conduzir, abrir o nosso entendimento e o nosso coração para a Tua palavra. Fala conosco, Pai, nos instrui na verdade, é o que pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, Mateus, capítulo 8. Quando Jesus desceu a encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote, para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo: muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um dos mestres da lei lhe disse: Mestre, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé! Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar:
Por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte, para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Então, aqui nós vemos a essência do capítulo 8, é basicamente demonstrando a autoridade de Jesus. Autoridade sobre doenças, autoridade sobre demônios, autoridade sobre o mar, sobre o vento. Então, durante todo esse capítulo, nós vemos o que no Antigo Testamento não acontecia. No Antigo Testamento, demônios não eram expulsos, só começaram a ser expulsos a partir da vinda de Jesus. Por quê? Porque ele tem autoridade para isso, entende? E aqui nós vemos algumas coisas importantes. O que é essa lepra que é dita? A lepra hoje a gente chama de hanseníase. Ela é uma doença contagiosa e dependendo da forma dela é altamente contagiosa. Então não podia nem tocar nas pessoas que tinham lepra. Quando Jesus toca num homem leproso, isso assim era algo impensável nessa época. E Jesus curou esse homem. Não existia cura para lepra, né, para hanseníase. Hoje já existe, mas na época não existia. E era uma coisa muito contagiosa. Então, todo mundo queria distância. Essas pessoas que tinham hanseníase, lepra, elas ficavam isoladas da sociedade. Tipo no início do Covid, que quem pegou o Covid tinha que ficar isolado. Então, a lepra era uma coisa terrível. E Jesus cura esse homem. Então, ele mostrou a autoridade que ele tinha sobre as doenças. Inclusive as doenças terríveis, né, que não tinham cura. E ele ainda tem essa autoridade, porque ele não muda. E aí algo interessante, quando o oficial romano vem e pede ao Senhor para curar o servo dele, ele falou: Senhor, você não precisa ir na minha casa, se você der uma ordem, ele vai ser curado. Porque ele confiou na autoridade que Jesus tinha para fazer isso, sem precisar ir lá. E aí Jesus diz: como você creu, assim acontecerá. E a base, né, da nossa fé é nós crermos em Deus, crermos no poder de Deus. Quantas vezes nós esperamos nossos olhos verem para acreditar que nossas orações estão tendo resposta? É sobre isso, sabe? Nós temos que crer no poder daquele que tem o controle de todas as coisas e não no que os nossos próprios olhos veem, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos, entende? E aqui ao longo do texto vai mostrando que Jesus expulsou demônios e ressalta algo importante. Quando ele expulsa os demônios, ele expulsa como? Com uma ordem simples. Então não precisa fazer um show, não precisa fazer uma grande encenação para expulsar demônio. É uma ordem simples. Sai em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, porque ele que tem o poder para expulsar os demônios, entendeu? A autoridade está no nome dele. Então aquelas coisas que às vezes a gente vemos assim, né, faz aquele show para expulsar um demônio, não tem isso na Bíblia não, tá? É no nome de Jesus que se expulsa. E aí vem uma parte interessante sobre o preço de seguir Jesus. O mestre da lei no versículo 19, o mestre da lei era a pessoa que conhecia a palavra. Veio falando para Jesus: mestre, eu te seguirei onde quer que você vá. Qual que é a resposta de Jesus? As raposas têm tocas, as aves ninhos. O filho do homem não tem onde repousar sua cabeça. Ou seja, você está disposto a abrir mão do seu conforto realmente para me seguir? E aí o outro vem: Senhor, quero te seguir, mas deixa primeiro eu fazer tal coisa. E aí vem algumas pessoas que têm priorizado outras coisas na vida antes de Deus,
sabe? Nossa prioridade tem que ser o reino. A palavra diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Nossa prioridade tem que ser buscar a Deus, tem que ser buscar o reino de Deus. Tudo que ocupa o lugar de prioridade está ocupando um altar. E esse altar só pertence a Deus. Nós podemos e devemos trabalhar, nós devemos estudar, nós devemos cuidar das coisas que são da nossa rotina. Mas nós não podemos perder a prioridade de Deus nas nossas vidas, sabe? Se você passa a sua vida só estudando, só trabalhando, você nunca tem tempo para Deus, ou você só tem um tempinho que sobra, reveja suas prioridades. E aí, nós vemos no final do capítulo o versículo 29 e 31, 29 em diante, na verdade, sobre os endemoniados gadarenos, que o demônio que estava nessas pessoas veio e falou: Filho de Deus, vem aqui nos atormentar antes do tempo determinado. Por que disso? Porque o diabo sabe que ele está condenado e ele não vai fugir dessa condenação. Isso está em Apocalipse 20:10. Ele vai ser lançado no lago do fogo e enxofre não para fazer festa, mas para sofrer. E aí os demônios, eles reconheceram Jesus. Como que eles reconheceram que ele era o Filho de Deus? Porque antes de serem demônios, eles eram anjos, eles estavam no céu, então eles sabiam quem era Jesus, porque Jesus estava no céu antes de vir para a terra. Então por isso que eles reconheceram. E aí quando Jesus os expulsa, eles pedem para ir para a manada de porcos, e essa manada se atira num precipício. E quando isso acontece, os donos dos porcos vão e contam na cidade o que aconteceu, e as pessoas da cidade voltam e pedem Jesus para ir embora. E assim, olha o que o texto fala. O texto fala que esses dois homens, eles estavam tão endemoniados, que eles eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Então eram pessoas que estavam completamente dominadas pelo demônio. Jesus expulsa, os homens são libertos e ninguém se preocupou com isso. Ninguém preocupou de ver o milagre que foi feito, as pessoas que foram salvas, as pessoas que foram libertas. Eles estavam mais preocupados com as coisas deles. Eles estavam mais preocupados com o prejuízo financeiro que tomaram e não com o milagre que eles viram diante dos olhos deles. E aí fica uma reflexão para nós sobre esse texto. O quanto você e eu estamos dispostos a abrir mão do que nos interessa em prol do reino. Enquanto nós estamos dispostos a realmente buscar a Deus do jeito dele e não do nosso jeito. Muitas pessoas, elas rejeitam a Deus não por incredulidade, não porque não entendem a palavra, mas porque a presença de Deus ameaça aquilo que é prioridade na vida delas. Então, se a prioridade para elas é curtir a vida do jeito delas, elas não querem esse Deus. Se a prioridade para elas é viver para ganhar dinheiro, para montar um grande patrimônio, elas não querem esse Deus. Se a prioridade para elas é viver uma vida promíscua que satisfaça os interesses da carne dela, elas não querem esse Deus. E é isso que o capítulo mostra. O capítulo mostra pessoas priorizando outras coisas, priorizando os bens materiais e não o milagre que estava sendo feito, priorizando seu próprio conforto e não servir ao reino. Então a reflexão que fica para nós desse capítulo é: quanto você está disposto a servir? Quanto que você está disposto a realmente priorizar Deus na sua vida? Reflita sobre isso hoje. Deus tem sido uma prioridade na sua vida? Deus tem sido uma prioridade ou Ele tem ocupado o tempo que resta? Então é isso. Por hoje é só. Nos vemos no capítulo 9. Até lá!